Olá pessoal, continuaremos a nossa aula falando dos conceitos fundamentais da zootecnia. A palavra zootecnia surge pela primeira vez em 1843 na língua francesa, zootechnie, formada a partir dos radicais gregos zoon e techne, para designar o conjunto de conhecimentos já existentes relativos à criação dos animais domésticos. A exploração dos animais domésticos já existia antes da criação da palavra, inicialmente tratada como a forma de criar a partir da domesticação dos primeiros animais pelo homem primitivo. A zootecnia estuda especificamente os animais domésticos ou aqueles selvagens em processo de domesticação, que visem exploração econômica. Entendemos por animais domésticos aqueles animais sobre os quais o homem tem profundo conhecimento, seja em relação à sua biologia, genética, comportamento e reprodução, e sobre os quais exerce domínio. Trataremos sobre domesticação e seus processos em capítulo à parte. Os objetivos da zootecnia se resumem à produção de alimentos, de trabalho, vestuário, de companhia, de segurança, de matéria-prima para a indústria ou a agricultura, entre outros. Esses objetivos, ou produtos gerados pela produção pecuária, frutos da zootecnia, justificam sua existência na promoção da qualidade de vida dos seres humanos, embora o acesso a esses produtos nem sempre se dê de forma equilibrada e justa, não é mesmo? Como ciência, a zootecnia passou por duas fases. A primeira delas é a fase empírica, onde a zootecnia era tratada como arte, onde não havia princípios científicos embasando a criação e cada um fazia o que achava ou imaginava ser a melhor forma de criar seus animais e produzir bens de consumo. Era fruto da observação, mas não tinha cunho científico, estatisticamente comprovando. A segunda é a fase técnica, onde a ciência passa a embasar a atividade pecuária, fornecendo ao homem do campo informações bem precisas sobre como produzir, visando maior produtividade e também melhor qualidade do produto gerado, bem como seu beneficiamento e incremento de valor, passando também pelo bem-estar dos animais envolvidos no processo. A zootecnia se divide em dois grandes grupos. A zootecnia geral, que é a parte teórica. Ela estuda os animais domésticos do ponto de vista geral, desenvolve leis e métodos. Os aspectos sobre os quais a zootecnia geral encara ou visualiza os animais são a domesticação, que se preocupa com a origem das espécies, sua entrada em domesticidade, quando e como se deu esse processo, e etc. A individualidade, que se preocupa com o conhecimento, características étnicas, raciais, sexuais e produtivas de cada espécie ou indivíduo. E os efeitos ambientais, que agem sobre a produção, sejam através do meio ambiente natural, clima, relevo, condições naturais e etc. Ou do meio ambiente artificial, alimentação, sanidade, manejo e etc. E os efeitos genéticos, que provocam as grandes diferenças entre espécies e indivíduos através da variabilidade, métodos de reprodução, sistemas de acasalamento, seleção e etc. Também os fatores inatos de cada indivíduo ou espécie e os processos de seleção natural, promovida pela natureza, e de seleção artificial, promovida pelo homem, conscientemente através de programas de melhoramento genético ou inconscientemente através da tomada de decisões empíricas. Zootecnia especial é a parte que estuda cada espécie em particular, seus processos específicos de produção, reprodução, comportamento, alimentação e etc. A criação de cada espécie em particular tem um nome específico. Por exemplo, a zootecnia especial voltada ao estudo e produção de bovinos chama-se bovinocultura, e essa pode ser de corte ou de leite. Em relação aos suínos, temos a suinocultura. Para as galinhas de postura, temos avicultura de postura, e para os frangos de corte, avicultura de corte. Temos ainda a cunicultura, coelhos, apicultura, abelhas, caprinocultura, caprinos, ovinocultura, ovinos, bubalinocultura, búfalos, sericicultura, bicho da seda, piscicultura,
peixes de água doce, equinocultura, equinos e helicicultura, escargot. Veremos agora um pouco sobre a origem e evolução das espécies. Em praticamente todas as sociedades existem explicações religiosas para a origem dos seres vivos. No entanto, surgiram explicações científicas para explicar a diversidade da vida no nosso planeta, e são essas explicações que veremos agora. A enorme variedade de espécies existente deve-se à lenta transformação e diversificação dos primeiros seres vivos, surgidos há milhões de anos, através de um processo conhecido como evolução biológica. A evolução tem suas bases fortemente corroboradas pelo estudo comparativo dos organismos, fósseis ou atuais. Estas comparações podem se dar por homologia, analogia ou órgãos vestigiais. Por homologia, entende-se a semelhança entre estruturas de diferentes organismos, devida unicamente a uma mesma origem embriológica. As estruturas homológicas podem ou não exercer a mesma função. O braço do homem, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia são algumas estruturas homológicas entre si, pois todas têm a mesma origem biológica. Nestes casos, não há similaridade funcional. Ou seja, o braço do homem exerce uma função, apanhar alimentos, trabalhar, já a nadadeira da baleia serve para nadar. Ao analisar a asa do morcego e a da ave, no entanto, verifica-se que ambas têm a mesma origem biológica, estando também associadas à mesma função. A analogia refere-se à semelhança morfológica entre estruturas, em função de adaptação e execução da mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem biológica, mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função, o voo. São, portanto, estruturas análogas. As estruturas análogas não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica. Já os órgãos vestigiais são aqueles órgãos que, em alguns organismos, encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem função definitiva. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Um bom exemplo conhecido do órgão vestigial no homem é o apêndice vermiforme, estrutura pequena e sem função de parte do seco, estrutura localizada no ponto onde o intestino delgado liga-se ao intestino grosso. Continuando falando sobre a evolução dos seres vivos, não tem como deixar de fora um dos mais importantes livros sobre o assunto, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que explica como, através da seleção natural e da luta pela sobrevivência, surgiram ou se modificaram as espécies hoje existentes. Antes de falarmos um pouco mais sobre Charles Darwin, vamos falar do seu antecessor, Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Naturalista francês, foi um cientista que acreditava que os organismos tinham surgido por transformações sucessivas de formas mais primitivas. Segundo ele, as criaturas mais simples tinham surgido de forma espontânea, teoria da geração espontânea, a partir da matéria não viva, modificando-se ao longo de incontáveis gerações sucessivas. Lamarck baseou sua teoria sobre dois pontos principais: a lei do uso e desuso, que é a primeira lei de Lamarck. Lamarck propõe que o uso frequente de um determinado órgão ou estrutura conduz à hipertrofia, aumento de tamanho e desenvolvimento deste. O desuso prolongado de determinada parte do organismo ocasionaria a atrofia, diminuição e perda de função dessa parte ou estrutura. Já a lei da transmissão hereditária dos caracteres adquiridos, que é a segunda lei de Lamarck, propõe que as modificações ocorridas nos órgãos e estruturas decorrentes da lei do uso e desuso seriam transmitidas aos descendentes de geração em geração. Segundo Lamarck, o fato de as girafas terem seu pescoço tão comprido e pernas dianteiras tão longas devia-se ao fato de esticarem-se frequentemente para alcançar os brotos mais altos das árvores, estimulando assim essas partes do corpo. Os filhos já nasceriam com as características diferenciadas
e ampliariam ainda mais. A teoria de Lamarck não é aceita atualmente, pois suas ideias apresentam um erro básico. As características adquiridas não são hereditárias, ou seja, não são transmitidas para os seus descendentes. Em 1859, 30 anos após a morte de Lamarck, o naturalista inglês Charles Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, no qual reúne diversas evidências em favor do evolucionismo, fruto da seleção natural. Os princípios básicos da ideia de Darwin podem ser resumidos da seguinte forma: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. Todo organismo tem grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns descendentes chegam à idade adulta. O número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo das gerações. Assim, há grande luta entre os descendentes, pois apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade. Na luta pela vida, organismos com variações favoráveis às condições do ambiente onde vivem têm mais chances de sobreviver quando comparados com organismos com variações desfavoráveis ao mesmo ambiente. Os organismos com essas variações favoráveis têm maiores chances de deixarem descendentes. Assim, ao longo das gerações, o processo de seleção natural mantém ou melhora o grau de adaptação das espécies ao ambiente. Segundo esses autores, a grande variedade de espécies existentes hoje se deve à evolução dos animais a partir de um ancestral comum, através de transformações e adaptações ao ambiente. Agora passaremos ao tópico domesticação das espécies. Chama-se domesticação o ato de tornar domésticos os animais selvagens. A expressão domésticos vem do latim domus, casa, sendo domésticos, então, os animais que convivem com o homem na sua casa ou dependência, estabelecendo com ele uma simbiose permanente através das gerações. O homem proporciona a esses animais cuidados e alimentação, e em troca recebe utilidades, podendo também dizer que uma espécie é doméstica quando o homem conhece profundamente a sua biologia e sobre ela tem domínio, a ponto de poder reproduzi-la e ou manipulá-la comercial ou cientificamente. Para atingir o estado de domesticação, a espécie animal deve passar por 3 fases. São elas: prisão ao cativeiro, na qual é retirada a liberdade do animal, onde o homem mantém o animal preso, porém dele não obtém lucro ou serviço. É o caso dos mamíferos dos parques e jardins zoológicos, viveiros, gaiolas e etc. A segunda é a mansidão, na qual o animal se sujeita ao homem. É a fase de convivência pacífica entre homens e animais, onde os animais já prestam serviços inestimáveis ao homem, embora não sendo domésticos. É o caso dos elefantes na Índia e na África, em estado de bem próximo à domesticação, porém sua biologia não permite a transição para o próximo estágio. O terceiro é a domesticidade, na qual a espécie, não mais o indivíduo, se submete ao homem. É o estado de simbiose no qual se acham os animais domésticos e o homem. Alguns estudiosos consideram duvidosa a domesticação de algumas espécies, como os peixes, ostras, abelhas e até o bicho da seda. Existe ainda o estado de semi-domesticação, em que os animais não podem ser considerados completamente domésticos, porque voltam à vida selvagem com relativa facilidade. É o caso do búfalo, da rena, da galinha da Angola, o cocá. A domesticidade é uma qualidade hereditária, inata a certas espécies e resultante de 3 atributos inerentes à espécie, que são: primeiro, sociabilidade, é o instinto que faz o animal procurar a vida conjunta. Todas as espécies domésticas vivem em bandos. Em virtude dessa sociabilidade, esses animais chegaram-se ao homem e deixaram-se amansar. Segundo, a mansidão hereditária é a ausência do instinto selvagem nos filhos dos animais domésticos, que não precisam sofrer nova operação de amansamento. O terceiro é a fecundidade em cativeiro. É a faculdade que garante a perpetuação da espécie no estado doméstico. E com isso, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula.
Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam do estudo da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.